Pastor da igreja e um ano. Preparei uma mensagem do fundo do meu coração para todos vocês que ainda não entenderam como está sendo a nova organização da igreja, que precisam entender como é essa organização. Obrigado, Kleber, Deus abençoe sua vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje esclarecido, irmão. Você vai sair daqui hoje sem dúvidas de onde nós queremos chegar e daquilo que Deus está fazendo. Então, ó, aperta o cinto, se prepara, porque o avião vai decolar, irmão. É um mês de alegria, de festividade, é um mês do mover do Espírito Santo nessa igreja, irmão. É mês de milagre. Amém? Então, eu quero falar com você nessa noite sobre a família reunida em grupos. Diga comigo, a família reunida em grupos. Em grupos. Olha para esse crente bonito, cheiroso e arrumado do seu lado, diga para ele, não é sozinho, é em grupo. Meu Deus. Quero também dar um bem-vindo para você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelas nossas mídias sociais. Seja muito bem-vindo à família, lugar de recomeços, que você possa estar agora cultuando conosco e no final dessa mensagem que você possa ter uma decisão por Jesus. E você que está aqui nos visitando também, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Se você está procurando uma família, para de procurar, porque a família já te encontrou, amém? O texto que nós vamos usar nessa noite está lá em Marcos, no capítulo 6. Se você é daqueles crentes que gosta de andar com Bíblia, seja ela impressa ou no celular, você pode abri-la agora, tá? Marcos capítulo 6, embora seja um texto muito conhecido, você vai poder fazer muitas anotações aí. E aí eu já queria pedir para a galera da água, para a galera do banheiro, não se levantar mais, não conversar mais com o amigo que está do lado, a não ser que seja para comentar sobre a palavra. Amém? Amém, irmão? Amém. Meu Deus! Depois, no final da celebração, você pode vir aqui, bater uma foto nesse banner lindo. Marca as redes da igreja, por favor. Tudo, diga, contaram-lhe. Isso aí. Tudo que tinha deserto e repousai um pouco. Diga comigo, repousai. Fala assim para esse crente assim, ó, descansa. Porque havia multidão, viu-o partir, e muitos o conheceram. E correndo para lá a pé, de todas as cidades, ali chegaram primeiro do que eles. E aproximando-se deles, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Diga comigo, eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas, e como o dia já fosse adiantado, seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão a lugares nas aldeias circunvizinhanças e compram pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhe vós de comer. Diga comigo, dê você de comer a eles. Você está pronto para dar de comer? Meu Deus. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Diga comigo, sentar em grupo sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando eles os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Diga comigo, ficaram fartos. Você vai sair daqui hoje saciado, meu irmão. Aleluia. E levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Curve sua cabeça, eu quero ainda fazer uma oração. Pai,
nós queremos te pedir nessa noite que o teu Espírito venha sobre nós, ainda de uma maneira mais sublime. Espírito Santo, meu amigo, tu tens liberdade nessa noite de tratar o nosso coração, convencer a nossa mente. Tu tens liberdade nessa noite de adentrar no mais profundo do nosso ser para ministrar a tua palavra. Enquanto essa palavra for ministrada, que possam haver curas, milagres e realização de sinais, como tu tem prometido para a tua igreja, que nos últimos dias tu derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Então fica à vontade entre nós, faz como tu queres, Senhor. Fala conosco tudo aquilo que precisamos ouvir, e não somente aquilo que nós desejamos ouvir, Pai. É o que nós oramos e rogamos a Ti, no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem que nos primeiros anos do meu ministério era caracterizado como um ministério itinerante, né? Os que são mais antigos aqui da igreja sabem que eu conheci vocês assim. Vinha pregar aqui uma vez por mês, naquele antigo culto da família, né? Que a gente fazia aqui uma vez por mês. E eu acho que eu fiquei aqui quase 1 ou 2 anos vindo aqui, mais ou menos isso aí. E eu me lembro que, quando eu fazia isso, eu fazia algumas coisas. Por exemplo, eu pregava a palavra, claro, evidente, ministrava a palavra. Eu orava pelas pessoas e eu ensinava. E foi assim que a maioria de vocês que estão aqui me conheceram. E, de repente, quando eu comecei a pastorear vocês, de fato, de verdade, eu descobri, pasmem vocês, que eu fazia as mesmas coisas. Eu pregava, eu ensinava, eu orava pelas pessoas, só que agora, além disso, eu tinha que visitar as pessoas. Ainda tinha esse adendo. E aí eu fui percebendo que é gostoso demais pastorear uma igreja que gosta de ser amada, que gosta de ser cuidada. Mas eu fui percebendo outras coisas que a gente também precisa, nessa noite, falar, organizar, trazer ao seu coração. O texto que a gente acaba de ler é um texto que fala sobre isso, fala de organização. E eu quero trazer essa palavra pastoral para o seu coração. Então, não espera aquela palavra que normalmente você vê o seu pastor pregar, com avivamento, né? Aquelas rajadas. É uma palavra mais de ensino, uma palavra mais de cuidado. E eu quero que você preste bastante atenção. Esse texto, Jesus, ele olha para esse povo e ele diz que eram como ovelhas sem pastor. E quando você começa a perceber que Jesus diz assim, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Pensa comigo, irmão, o que o texto está querendo dizer? Que Jesus não se reconheceu pastor daquela multidão. É isso mesmo. Eram como ovelhas sem pastor. Mas por que Jesus não se reconheceu como pastor daquela multidão? Pelo simples fato de que, embora ele pudesse pregar para a multidão, ensinar a multidão e orar pela multidão, ele não podia fazer a 4ª parte, que era cuidar da multidão. Ele cuidava dos 12. Ele tinha uma equipe que ele cuidava diariamente, que andava com ele, que se hospedava com ele, que viajava com ele e que participava de todos os momentos íntimos com ele. E embora ele soubesse que o cuidado era importante, porque a gente vai encontrar isso lá no capítulo 21 de João, quando ele volta para encontrar com Pedro, e ele diz assim, Pedro, você me ama? E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele pergunta a 2ª vez, Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele pergunta a 3ª vez, Pedro, você tem certeza que você me ama? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí ele diz, então quando tu se converter, vai e apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus sabia que, embora ele não se considerasse pastor daquela multidão, aquela multidão precisava de cuidado. E nesses últimos dias eu fiquei muito inquieto com muitas coisas acontecendo aqui na igreja. Fiz uma reunião com a liderança da igreja aqui na sexta-feira, e essa mensagem ela é meio que fruto também dessa reunião, é fruto do que nós queremos para o ano que vem, é fruto do que nós queremos para os próximos anos. E eu tenho visto a nossa igreja crescer e renascer rapidamente. E eu confesso para vocês que, na minha falta de fé, eu não esperava que isso acontecesse tão rápido. E eu peço perdão a vocês. Quem é mais antigo aqui sabe
que quando nós chegamos aqui, a igreja estava num tempo de declínio, a igreja estava num tempo de muita oração, pedindo que o Senhor enviasse alguém. E quando nós víamos para os cultos, eram no máximo 15 pessoas na celebração. E muitas vezes, na minha falta de fé, eu olhava assim, meu Deus, faz um milagre, Jesus. Como que isso daqui como que vai acontecer, Senhor? E o Senhor sempre dizia para mim, vai na visão que eu te dei. Vai na visão que eu te mostrei. Continua fazendo o que eu te mandei fazer, porque quem vai dar o crescimento sou eu, Senhor. Só que eu não esperava que fosse tão rápido. E aí eu descobri, por exemplo, algumas coisas, porque embora eu me desdobre para cuidar das pessoas, cada vez menos e cada vez mais também, eu e a minha esposa não conseguimos cuidar de todo mundo. Embora a gente se desdobre, por exemplo, ontem à noite, ontem nós pintamos aqui, ajudamos a pintar a igreja, eu e um grupo de 3 guerreiros aí, né? Depois chegou a equipe de choque também, que se não fosse eles a gente não tinha terminado aqui essa batalha, e eu sou grato a cada um de vocês que vieram. E nós saímos daqui tarde, eu disse, Deus, ainda tem 2 visitas para fazer, vou cancelar. O meu corpo dizia, cancela, mas o meu espírito pastoral dizia, vai em frente, eu vou te renovar. E nós saímos daqui e fomos, né, embaixo de chuva, fomos lá, visitamos e foi sobrenatural, irmão. Foi maravilhoso, foram visitas assim que o Espírito Santo se fez presente. Mas aí, eu também percebi que, embora eu e ela, a gente gosta de fazer isso, né, irmão? A gente gosta de cuidar, a gente gosta de visitar. Mas eu tenho percebido que está gerando cada vez mais desgastes profundos. E uma sensação de que se a gente continuar nesse ritmo, em breve Jesus chama a gente. Porque não tem ser humano que aguente esse ritmo. E aí nasce essa mensagem. E é por isso que o Senhor trouxe na minha mente uma organização baseado nesse texto. Sabe, o Senhor trouxe à minha mente uma organização para a nossa igreja. Organização que eu já estou tentando implantar há 2 anos. O primeiro ano, é claro, foi um ano de ajuste, foi um ano de ser um pastor interino. Então eu considero esse o primeiro ano de verdade nosso, junto. E toda mudança de cultura é difícil. É normal, irmão. Vocês estão aprendendo e entendendo qual a visão que Deus me deu, estão recebendo ela aos poucos, e é normal que no meio do caminho haja alguns conflitos, que no meio do caminho haja algumas dúvidas, que no meio do caminho hajam algumas indecisões, que no meio do caminho algumas pessoas digam, não é isso que eu quero para a minha vida. E a gente entende, respeita isso. Mas nós precisamos que você entenda qual é a visão e que você retenha qual é a reorganização para que nós possamos continuar avançando, para que nós possamos continuar seguindo em frente. E aí, para a gente entender esse texto, nós precisamos primeiro entender o contexto desse texto. Então, nós vamos voltar um pouquinho antes, lá para Marcos, no capítulo 6, onde Jesus ele dá a instrução, ele diz assim, ó, reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, diga comigo, de 2 em 2. Aleluia. Dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros, instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Diga comigo, cajado. Cajado é o que eu mais estou tentando compartilhar com vocês. A autoridade é o que eu mais estou tentando compartilhar com vocês. Unção é o que eu mais estou tentando transferir para a vida de vocês. E foi isso que Jesus fez com os discípulos. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levaram uma muda de roupa extra. E disse ele, onde quer que forem, fiquem na mesma casa, até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los, ou ouvi-los, ou ao saírem, sacudam a poeira dos pés, como sinal de reprovação. Então, eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios. Diga comigo, expulsaram muitos demônios.
eu profetizo que você ainda vai expulsar muito demônio, irmão. Em nome de Jesus, na autoridade, sem medo. Você não vai ter que chamar ninguém, o Espírito Santo vai vir e vai te dar autoridade. Aleluia. E curaram muitos enfermos, diga comigo, curaram muitos enfermos. Assim como o Senhor curou aqui o Júlio César, como o Senhor curou nosso querido irmão Ednilson e tem curado outras pessoas, aonde você colocar a sua mão, o Senhor vai curar. Receba isso em nome de Jesus. Ungiu-os com óleo. E aí você começa a ver aqui, a partir do verso 30, que eles estão de volta. Eles estão contando um relatório. E a gente observa que a demanda era tão grande, mas tão grande, que o texto no verso 31 vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Você imagina, irmão, a demanda era tão grande que eles não tinham tempo nem para comer. Marcos 6,31 vai dizer o seguinte: Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Diga comigo, não tinham tempo para comer. E às vezes o que eu mais ouço das pessoas é, eu não tenho tempo. Mas a minha pergunta para você é, de que forma você está gastando o seu tempo? De que forma, eu até perguntei isso sexta-feira para a liderança da igreja, eu quero perguntar para toda a igreja. Você sabe que você só tem essa vida. E a minha pergunta para você é, de que forma você tem vivido a única vida que Deus te deu? Será que vai chegar lá na frente e você vai dizer assim, eu me arrependo de ter dito que eu não tinha tempo para as coisas do Senhor? Será que você está correndo tanto atrás de bens, tanto atrás de riqueza, tanto atrás de estabilidade, e lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, eu corri tanto atrás das coisas do mundo, que eu esqueci de te dar o tempo necessário. É só uma reflexão, não estou pedindo para você parar de estudar, não estou pedindo para você parar de fazer faculdade, não estou pedindo para você parar de trabalhar, até porque todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos comer, nos alimentar, todos nós precisamos nos vestir, mas a gente está falando de administração de tempo. E os discípulos voltam, e eles estavam cansados. Então, Jesus disse aos seus discípulos, olha, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam ao Senhor da colheita que enviem trabalhadores para a sua colheita. A minha oração tem sido, o Senhor envia trabalhadores para ser família. Levanta trabalhadores nessa igreja. Levanta gente disponível para trabalhar, levanta gente disponível para fazer, levanta gente disponível para servir, levanta gente disponível. Irmão, entenda uma coisa, embora eu e você tenhamos fraquezas, o Senhor quer nos usar ainda assim. Ou você olha para os discípulos e você acha que eles não tinham fraquezas. Por exemplo, Judas roubava, Pedro tinha um temperamento difícil, Levi cobrava impostos pesados sobre o povo, que era Mateus. Todos eles tinham alguma coisa para serem tratados, e mesmo assim o Senhor escolheu todos eles, o Senhor te escolheu, irmão. Não importa quais sejam as suas mazelas, não importa quais sejam os seus pecados, não importa quais sejam as suas deficiências, o Senhor está te chamando para trabalhar, porque enquanto você trabalha, Ele vai te lapidando, enquanto você trabalha, Ele vai te construindo, enquanto você trabalha, Ele vai trabalhando na sua vida. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é justamente nesse verso. Existe muito trabalho e pouca gente. Para você que gosta de anotar aí, a primeira coisa, existe muito trabalho e pouca gente. Ontem, eu cheguei aqui na igreja 8 horas da manhã. Eu encontrei uma irmã aqui na porta da igreja e eu fiquei pensando, meu Deus, a gente convocou a igreja com quase... É muito trabalho para pouca gente, Jesus. Envia trabalhadores. E eu não estou criticando quem não veio, irmão. Entenda muito bem. Eu estou tentando dizer para você que nós levamos de 8 da manhã até mais 5h40 da tarde, foi mais ou menos a hora que acabou, não foi? A hora que eu saí daqui foi 5h40, os irmãos ainda ficaram um pouco aí. Para pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6 paredes. Nem pintamos a igreja toda. Mas a obra não se refere só ao prédio. A obra é muito mais do que o prédio.
a obra vai para além do prédio. É sobre isso que eu quero falar. Os discípulos estavam exaustos, cansados. E aí no verso 31, Jesus propõe para eles, olha, eu vou levar vocês para um descanso. Eu vou levar vocês para um retiro. Vamos lá para um lugar deserto para vocês descansarem um pouquinho. Basicamente, Jesus estava ensinando que, embora o ministério fosse uma ferramenta sobrenatural, ele estava dizendo para eles que o nosso corpo é natural e que precisa também de repouso e de descanso. Eu preciso dizer para você, embora eu entenda que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, eu preciso ter os meus momentos de descanso no Senhor e você também precisa ter. Não deixe que a síndrome de Messias te faça fazer coisas que depois você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, eu fiz mais além. Sabe qual é a síndrome de Messias? Quer salvar o mundo inteiro. E aí Jesus diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a gente está falando também de equilíbrio. Aí Jesus propõe um retiro, um descanso. Mas o problema é que a multidão tinha sede. Enquanto Jesus estava navegando, a multidão estava correndo pela margem do rio. E o texto vai dizer que eles chegam lá primeiro do que Jesus. E quando eles chegam, que Jesus está desembarcando, esse é o cenário. Jesus olha para eles e o texto diz que Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinha pastor. É nesse momento que Jesus tem compaixão e reconhece que são ovelhas sem pastor. E quando o cansaço bate, quando o desânimo vem, o que fazer? Qual é a solução? E qual é o desejo de Deus? Porque às vezes nós temos o pensamento de que só porque a maioria de nós chegou ao pleno conhecimento de Jesus, está tudo certo, está tudo bem. Não, tá tudo ótimo, não precisa mais nada, estou salvo. Por incrível que pareça, tem gente que ainda pensa assim no nosso tempo. Sabe, aquela mentalidade de que, não, estou satisfeito. É o SSS mesmo, purinho. Tenho certeza que você conhece essa expressão. Vamos lá? Sentado. O sentado e salvo e satisfeito, ele pensa desse jeito, não, já tenho Jesus, está tudo certo. Sabe? Não, não preciso de mais nada, estou muito satisfeito. Mas você precisa mudar a sua mentalidade hoje. Você precisa entender que nós não podemos nos acomodar. Que nós não podemos pensar que só porque nós fomos alcançados, que não tem mais nada para fazer, porque ainda tem muita gente que não foi alcançada. Tem muita gente que ainda não conhece Jesus. E quando eu encontro pessoas que pensam assim, eu penso 3 coisas dessa pessoa. Que ela é egoísta, revela a carnalidade dela e revela a falta de maturidade espiritual dela. Ou seja, ela é uma criança imatura, só pensa nela. Você já viu, não sei, a gente vai vivendo mais experiência com nossos filhos, né? E nós sempre ensinamos a Rebeca a dividir as coisinhas dela. E ela está numa fase que ela não quer mais dividir. O que é dela e o que é nosso é dela. E você vai comparando isso com alguns crentes. Tem crente que é assim, irmão. Não, Jesus é meu e eu não preciso compartilhar com ninguém. Mas hoje, irmão, em nome de Jesus, nós precisamos evoluir, crescer. Uma vez eu estava numa igreja e eu fui dizer para essa pessoa que eu queria que a nossa igreja crescesse. E a pessoa disse, Deus me livre. Eu não quero que a igreja cresça, eu quero que a gente continue sendo essa igrejinha. Porque tá bom demais, igrejinha não dá trabalho. Deixa eu ficar com os meus velhinhos. Não dá, não gosto de igreja grande. Aí eu disse para essa pessoa, mas nós não vamos ser pequenos para sempre, porque Jesus nos deu a grande comissão. Quem aqui conhece a grande comissão? Levanta a mão. Uma pessoa, 2, 3 pessoas só conhecem a grande comissão. Então vamos lá, 4, 5. Bota aí para a gente a grande comissão, Mateus 28, 19. Diga comigo, portanto, vão e façam discípulos. Mais uma vez, portanto, vão e façam discípulos. Essa é a grande comissão.
Jesus deixou uma comissão. Irmão, quem gera discípulo não é o pastor, quem gera ovelha é a ovelha. Você precisa ser um fazedor de discípulos, um apaixonado ganhador de almas. Jesus te chamou para dar fruto. Aleluia. Jesus não te chamou para ser um infrutífero. A pessoa, quando ouviu isso da minha parte, ficou frustrada. Alguns anos depois, essa pessoa morreu. Então, tem um recado para você, irmão. Você não quer crescer, não atrapalha também. Amém? Recado está dado? Não estou amaldiçoando ninguém, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Mas também não atrapalha. Deixa a igreja crescer. Deixa a igreja fluir. A segunda coisa que eu aprendo desse texto, para você que quer anotar aí, anota aí 2. Precisamos ter organização para cuidar. Diga comigo, precisamos ter organização para cuidar. Irmão, eu quero trazer um texto para vocês que a maioria conhece também, Êxodo 18:14, vai dizer assim, ó: quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com esse povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Mano, você imagina, no deserto, aquele sol lindo, maravilhoso, batendo nos lombos. Aí você imagina uma multidão, irmão, eram milhões de pessoas. Eram milhões de pessoas, não era, sabe, um grupinho, era muita gente, irmão, era uma nação inteira para ser julgada por um homem só. E aí eles ficavam o dia inteiro de pé no sol, esperando Moisés julgar a causa de cada um. Quando o sogro de Moisés chega e vê aquilo, ele disse: você está doido, cara? Rapaz, você não vai aguentar. O verso 18 diz assim, ó: você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Entenda bem, querido. É um trabalho pesado demais para um pastor só. É isso que eu estou querendo dizer para você. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. É isso que o sogro de Moisés está dizendo. O Jétro está dizendo: olha, eu vou aí te visitar, eu vou ver como é que está minha filha, e eu vou observar como é que está a sua vida. Então ele fica pela manhã até de tarde vendo Moisés atendendo o povo, e Moisés não tem tempo nem para dar atenção ao sogro. Ou seja, Moisés não tinha tempo para a família dele, porque ele tinha que passar o dia inteiro julgando a causa do povo. Aí Jétro diz: rapaz, desse jeito aí você vai se matar e vai matar o povo, se você continuar fazendo isso. Faz o seguinte, consulta a Deus. E aí ele vai dizer no verso 19: continue a ser o representante do povo diante de Deus. Porém, o que ele está querendo dizer aí é o seguinte: ó, você vai continuar sendo líder, você vai continuar orando, você vai continuar ensinando, mas divida a responsabilidade com alguém. Divida o cajado com o povo. Olha o que ele vai dizer, Êxodo 18, 21 e 22. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos. Diga comigo, capazes e honestos. Aí alguém diz assim: ah, pastor, mas eu não sou capaz. Mas quem te capacita é o Senhor. O Senhor não chama pessoas capacitadas, Ele capacita o chamado. O Senhor é quem te capacita. E aí ele diz: olha, chama homens honestos e... diga aí, irmão. E o quê? Só 2 pessoas? Vocês estão comigo? Chama homens honestos e... desculpa, irmão, hoje é bem pastoral mesmo, é para você, didático, aprender. Ele diz, ó, homens honestos e capazes, que temam a Deus, que odeiam o quê? Suborno. Indiretamente, Moisés está dizendo assim, ó, que odeia a corrupção. Deus está dizendo assim, ó, no meio da liderança do meu povo, não pode ter gente com coração corrupto. Tem que ser honesto, tem que ser capaz, e não pode haver suborno, não pode haver corrupção. É isso que Deus está dizendo para Moisés. E quando você encontrar essas pessoas, você vai nomeá-los como líderes de grupos de 1.000, de 100 e de 50 e de 10. E eles deverão estar disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo
e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixem que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Irmão, o que esse texto está querendo dizer? É uma organização, é uma gestão administrativa, é uma gestão para cuidar de pessoas. Ele está dizendo, levante um líder para um grupo de 10 pessoas, levante outro líder para um grupo de 50 e levante outro líder para o grupo de 1000. Isso é organização, é uma cadeia de comando, é uma hierarquia. Você pensa comigo, cada 5 líderes de 10 serão acompanhados e supervisionados pelo líder de 50. Ou seja, eu tenho 5 líderes, vamos fazer mais didático. Cada um desses cuida de 10. Não vai dar 50? Sim ou não? Acima desses 5 líderes eu tenho um supervisor que vai cuidar dos 50. Só que ele não vai cuidar dos 50, ele vai cuidar dos... E os outros 5 vão cuidar dos 10. Não é assim? Sim ou não? Você está entendendo a cadeia de organização? O nosso Deus é um Deus organizado, irmão. Isso está lá desde o Antigo Testamento. E aí ele continua aqui, E aqui, vai, fala com Deus, e se Ele te der o aval, você faz. Irmão, Deus tanto aprovou que Moisés implementou. E assim, começou a existir um filtro. Aquilo que você já ensinou às pessoas, o que elas já sabem, como agir, como proceder. Quando elas te procurarem para atendimento, elas vão procurar primeiro o líder de 10. O líder de 5, depois o líder de 5 procura o líder de 10, o líder de 10 procura o líder de 50, o líder de 50 procura o líder de 100, o líder de 100 procura o líder de 1000, e se nenhum deles resolver, a demanda vai chegar até você. É isso que nós estamos propondo de organização para a nossa igreja, irmão. Não dá mais para chegar no final do culto de domingo e a gente fazer gabinete, não dá mais. A igreja cresceu de uma forma que não dá mais. E você que é líder, precisa começar a se posicionar nessa situação. Você precisa começar a chamar os seus liderados e dizer, está com problema, irmão, pode me procurar. Que isso, pastor? O Espírito Santo vai te capacitar, irmão. E se você tiver dúvida de como proceder, procure o seu pastor antes de dar uma resposta. Pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Eu não sei como resolver, você pode me ajudar? Você vai receber ajuda. Pastor, não resolveu. Aí a gente marca um gabinete e resolve todo mundo junto. Mas se a gente continuar no ritmo que a gente está, frenético, daqui a alguns anos vocês vão ficar sem pastor de novo. A gente precisa se organizar. Basicamente, nós decidimos trabalhar com célula porque a gente viu na Bíblia um princípio desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, onde o Senhor trabalhava em grupos. Não dá para a gente trabalhar de outra forma. Você imagina comigo aí, eu tenho, de repente, uma pessoa com problema, e essa pessoa vai procurar o seu líder de célula, e o seu líder de célula, junto com o seu aprendiz, vai tentar solucionar o problema. Aí o líder não solucionou, nem o aprendiz conseguiu ajudar. O que essa pessoa vai fazer? Enquanto a igreja ainda está no nível em que eu trato diretamente com eles, vai me procurar. Agora vai chegar um tempo que vai ter nível de supervisor, nível de coordenador, pastor de rede e pastor principal. Esse é o nível que nós queremos chegar, mas nós precisamos organizar agora, irmão. Precisa virar a chave agora. Porque se não virar a chave, nós vamos continuar batendo em pedra. Eu coloquei uma frase aí. A única forma de pensarmos em igreja onde as pessoas conseguem serem atendidas e ao mesmo tempo a gente não leve a liderança ao limite da exaustão é entender essa inteligência de gestão bíblica. Porque se a gente continuar no ritmo que a gente está, nós vamos levar não só os pastores de vocês a um nível de exaustão, como toda a liderança a um nível de exaustão, e daqui a pouco todo mundo vai ficar meio doido, vai dizer assim, não quero saber de mais nada, eu vou tirar férias permanentes. Que esse é o grande problema, muita gente não quer liderar porque acha isso, não, eu vou resolver muitos problemas, mas irmão, entenda, se você não compartilhar a carga, alguém vai ficar sobre, alguém vai sofrer. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus mostra o cuidado e a alimentação. Marcos 6,39 diz, então Jesus ordenou que fizesse a multidão se assentar em grupos na grama verde. Irmão, pensa comigo, o Salmo 23, verso 2 diz, ele me faz repousar
em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Quando eu olho para a relva verde está associada à ideia de cuidado e alimentação. Porque a relva pede o povo para que eles possam ir comprar alguma coisa. Irmão, pensa comigo, se não houvesse essa cadeia de gestão estrutural que Jesus havia montado, pensa na confusão que ia ser quando Jesus fizesse o milagre. Porque a gente, embora entenda que o milagre vem de Jesus, a gente precisa estar organizado, sim ou não? Quer ver como onde eu quero chegar? Jesus pega os pãezinhos aqui, pega os peixes aqui, e ele não organiza, ele diz assim, ó, vem quem quiser e pega a hora que quiser. Quantos estavam aqui no dia das crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos lembram, no momento do lanche, como que foi? Aquela loucura. Você imagina, irmão. É mais ou menos isso aí que ia acontecer. Jesus está aqui com os 5 pães e 2 peixinhos, ele não organizou a multidão. E aí quem está mais perto se alimenta e come mais que o que está distante, sim ou não? E aí Jesus organiza e diz, ó, para esse milagre aqui não virar confusão, manda todo mundo sentar na grama, organiza em grupos, e eu vou fazer o milagre, e nós vamos alimentar, porque o texto diz que ele alimenta 5.000 homens, irmão, a Bíblia nessa época não contava mulheres e crianças, então eu imagino mais ou menos que tinha ali de 10 a 15, até 20.000 pessoas, porque 5.000 homens, imagina que todos eram casados, você imagina aí, todas as mulheres, 10.000 pessoas. Imagina que cada um deles pelo menos tinha um filho ou um casal, mais ou menos aí uma brincadeira, dava mais ou menos de 15 a 20.000 pessoas. Agora, o mais absurdo disso é que o texto diz que não só se alimentaram, como se fartaram, como ainda sobrou 12 cestos. Aleluia. Irmão, você pensa comigo, quem estava perto ia se alimentar mais, e quem estava longe ia ficar com fome. Mas a Bíblia diz que ao assentarem-se, todos se fartaram. Olha o que o verso diz no verso 42. E todos comeram, diga comigo, todos comeram. E ficaram fartos. Irmão, você vai comer e vai ficar farto. Não vai faltar água para você. Não vai faltar pão para você. Não vai faltar azeite na sua casa. Quando você se dispõe para ajudar numa liderança, não vai faltar para você. Não vai faltar para sua família. Porque quanto mais você compartilha milagre, mais Jesus faz milagre na sua casa. Aleluia. Quando a gente pensa nesse modelo de pastoreamento, onde as pessoas tentam se aproximar, irmão, de uma única pessoa, onde tudo é centralizado, que era o nosso modelo antigo aqui, nós temos dificuldade. Porque, irmão, quem consegue chegar mais perto se alimenta mais que os outros, sim ou não? Sim ou não, irmão? Pode ser sincero. E nós temos essa dificuldade, mas estamos acabando com ela em nome de Jesus. E aí, irmão, a gente precisa entender que o mais próximo vai se alimentar e recebe mais porque ele está perto, e o mais longe vai receber menos porque está longe. E aí o princípio que Jetro ensinou para Moisés é o que nós estamos tentando replicar, e nós vemos aqui no Novo Testamento ele replicado também. Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 6, verso 1, deixa anotado aí. Atos capítulo 6, verso 1. Diga comigo, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Pastor, mas o senhor acabou de falar que o milagre ia chegar para todo mundo. Sim. Mas vocês precisam entender o seguinte, que quando a família começa a aumentar, e quanto mais gente tem para dividir a atenção, isso gera desconforto. E aí eu tenho que citar de novo as minhas filhas. Outro dia a Rebequinha olhou para minha esposa e falou assim, agora você só dá atenção para Gigi. Quando a família cresce, tem que ter ajustes. Aí você precisa dar mais atenção para o mais... Para o mais frágil, para o mais novo, para o que está aprendendo, o que precisa de mãozinha para caminhar. Irmão, então em nome de Jesus, para de ser um crente velho, mimizento, que precisa de mãozinha para caminhar, irmão. Jesus quer usar você para liderar. Mas aí quando a família começa, irmão, vai começar os murmúrios, vai começar, sabe?
Porque esses são os desafios do crescimento. Existem problemas, desafios, tem necessidade de ajuste. Aí a família cresce, a gente precisa reorganizar. Vai ter problemas que a gente precisa realinhar, ajustar, porque muda tudo. E essas são adequações que são importantes, porque elas nos permitem, como família, não só continuar crescendo, sem necessariamente viver um grande problema. A gente vai continuar crescendo e vamos nos ajustando como família. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, aí nesse mesmo texto de Atos 6, mostra que as viúvas começaram a ser esquecidas na distribuição do alimento. E nasce uma murmuração naquele grupo. Porque eles começam a ficar envenenados pelo seguinte pensamento. Ah, porque não somos judeus, é por isso que a gente está sendo esquecido. Vamos traduzir para a igreja? Ah, porque eu não ando perto do pastor, é por isso que ele não me dá atenção. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá com os apóstolos. Ah, porque eu não tenho intimidade com o pastor, então eu não tenho atenção. Era isso que estava acontecendo lá. Olha o que o texto diz, Atos 6, do 2 ao 4. Por isso, os 12 convocaram uma reunião, com todos os discípulos, e disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens de novo, respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da... Irmão, quais foram as principais soluções e o pedido que Jetro fez a Moisés? Vou dizer para você: ensina o povo e continua representando eles. Ensina o povo e continua orando por eles. Ensina o povo e continua representando eles. Ensina o povo e continua orando por eles. É para isso que nós temos líderes, irmãos. Para que nós possamos continuar ensinando e orando pelo povo. Sabe, irmão, a gente precisa entender isso, que na família vão acontecer problemas. Sabe, vou dar um exemplo aqui para vocês. Irmão que briga com o irmão. Em breve eu vou passar por essa fase com a Rebeca e com a Gigi. Mas tem muitos pais que ou estão passando ou já passaram por isso. Ou já viveram isso em vida. Por exemplo, eu brigava com a minha irmã, a gente saía no tapa, mas na hora de apanhar, irmão, ninguém apanhava sozinho. Minha mãe minha mãe me batia de fivela, né? Então hoje, se um pai bater no filho de fivela, liga para onde? Liga para o conselho tutelar e vai bater na hora lá na casa, né? E aí, minha mãe, quando ia bater, irmão, minha mãe não afinava. Minha mãe perdia o controle. Minha mãe era daquelas mães brutas, sabe? Que quando batia, não media as consequências, só pensava depois. E aí, sempre que a gente ia apanhar, minha mãe tinha uma predileção por mim. Então, quase sempre, a minha irmã que apanhava, embora muitas das vezes eu estivesse errado. E aí, eu, por ser aquele irmão amoroso, carinhoso, não queria nunca que, por causa do meu erro, a minha irmã apanhasse. Aí, o que eu fazia? Entrava junto. Não, se é para apanhar, vamos apanhar nós dois. E apanhava os dois. Isso é família. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que nos grupos vai acontecer de um irmão brigar com o outro, e você que é pai, não pode ter predileção. Você vai ter que bater nos dois. Você vai ter que corrigir os dois. Você vai ter que ensinar os dois. Irmão, é família, vai acontecer, irmão. Eu não estou falando de nenhuma utopia, vai acontecer problemas, vai acontecer dificuldade, mas como família nós temos que buscar soluções, nos perdoar. Porque embora eu ensine sobre perdão aqui pregando para vocês, é nos grupos que ele acontece na prática. Você imagina, eu chego lá na célula do ministro Rogério e da ministra Mônica, eu e minha esposa, e aí, por algum motivo, eu tenho uma discussão com o Rogério. E aí o Tomás é o nosso líder de célula. Qual é o papel do Tomás? Bater nos dois, isso aí. Chama os dois no canto: irmão, vem cá, você já aprendeu sobre o que é perdão? Já. Então quero que você vá lá com seu irmão e vocês se perdoem. Só Jesus. Pode passar aí, irmão. Aleluia. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá. Irmão, em Jesus tem saciamento. Em Jesus ele mata a tua sede. Aleluia. Irmão, nós temos a responsabilidade de buscar nele.
nós temos a responsabilidade de entregar dele, sabe? Mas o povo precisa mais do que ter alguém que ore por eles, porque Jesus fazia isso. Mais do que alguém que reparta a palavra com eles, porque Jesus também fazia isso. E mesmo assim, ele olha para aquela multidão e ele diz assim: são como ovelhas sem pastor. Ou seja, embora eu imponha as mãos e eles sejam curados, eu não sou pastor deles, porque Jesus sabia que precisava de pastoreamento. E pastoreamento é cuidado. Pastoreamento é atender às necessidades. Sabe, é necessário que muitas vezes nós temos dificuldade de mudar a cultura. Sabe por quê, irmão, que a gente tem dificuldade de mudar a cultura? Porque a maioria de vocês, como eu, diferente dessa meninada que está vindo agora, pegou uma igreja diferente. Como assim, pastor? Me explica melhor. Por exemplo, o modelo de igreja na minha geração era bem diferente do que é hoje. Eu me lembro que quando eu me converti aos 14 anos, eu sei que você está acostumado já a ouvir isso lá em Manaus. Não pode faltar isso no aniversário da igreja. Eu me lembro que na época o termo era: vamos reunir a mocidade e vamos visitar o templo central. Recebia um convitezinho, né? Aí o líder assinava e dava para o pastor assinar. Pastor, assina aqui, vou levar o grupo lá no templo central para conhecer a mocidade da outra igreja, e lá vai ter um momento de comunhão. Essa era a igreja que a gente conheceu. E aí quando você chegava nesse lugar, se a gente via 200, 300 pessoas, a gente achava que era uma igreja grande. E aí quando a gente começava a ver 500, então, irmão, 500 era, traduzindo hoje, mega church. Alguém um dia veio me perguntar: pastor, o senhor não vai inventar esse negócio de church lá na igreja não, né? Aí eu: church? Não, irmão, não vou inventar church não. Por quê? Não, porque o que é church, pastor? Church é igreja em inglês, irmão. Mas pastor, a gente não fala inglês, para que botar church na igreja? E aí quando a gente ia, por exemplo, lá em Manaus, tinha um templo central que cabia de 200, mais ou menos 300, aquilo ali para mim era uma mega igreja, irmão. Fui me batizar lá, irmão. Lembro até hoje. Pulei a laje da minha casa, quase quebrei a perna e fui lá me batizar. Hoje em dia os crentes Nutella: ai, pastor, pelo amor de Deus, não estou incentivando nenhum jovem a ir contra os pais, contra o avô, contra ninguém. Cada um é responsável pela sua fé. Mas eu tinha certeza da fé que eu queria seguir, irmão. E eu tinha certeza que, embora a minha família me expulsasse, Jesus ia me acolher. Então, quando trancaram o portão lá de casa, eu não pensei em outra coisa, irmão. Botei minha roupa que eu tinha numa sacolinha, pendurei no ombro, pulei a laje e fui me batizar. Eu disse: Senhor, independente se eu vou ter casa para voltar, eu vou me batizar. Acho que entenderam o recado, né? E aí quando eu ia lá para o Canaã era o centro de convenção. Acho que ainda existe lá. Hoje cabe, na época cabia de 2, 3 mil pessoas sentadas. Hoje cabem 8 mil pessoas sentadas. Irmão, isso daí para mim era mais do que mega church. Era mega igreja. E eu às vezes fico olhando e falei: Senhor, eu sonho que o dia que a IC Família vai ter 5 mil. E quando chegar aos 5 mil, eu sonho o dia que a IC Família vai ter 10. E quando chegar nos 10, eu sonho que a gente vai ter os 15. Quando chegar nos 15, eu sonho que a gente vai ter os 20. Quando chegar nos 50, eu sonho que a gente vai ter uma IC Família em cada estado do Brasil. Quando chegar a 1 milhão no Brasil, a gente vai ter uma em cada nação. Irmão, e vamos para cima. Meus sonhos são feitos para voar. E eu falei para você que você estava embarcando num avião que não tem hora para pousar, irmão. Eu só disse para você: aperta o cinto que nós vamos levantar voo. Essa foi a igreja que a gente se acostumou, sabe? E essas igrejas, elas criaram na gente paradigmas. Na reunião de liderança eu falei mais ou menos o que era paradigma, porque as pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é paradigma. E aí eu arrumei uma maneira grosseira de explicar o que é paradigma, e eu vou tentar explicar para vocês de novo. Conta essa história que reuniram 5 macacos numa jaula. E eles subiam para pegar a banana que ficava no topo da escada. E cada vez que um tomava um choque. E assim sucessivamente, até que
Quando o próximo subia para ir pegar, antes que ele pegasse, os outros quebravam ele todinho. Até que os cientistas perceberam que eles iam morrer de fome, porque ninguém mais ia ter coragem de subir a escada. E aí, os cientistas decidiram, vou botar um macaco novo, que não sabe de nada da história. E aí o macaco novo, quando chega na jaula, vê a banana, tá cheio de fome. O que ele faz? A primeira coisa, vou subir para pegar a banana. O que os quatro fazem? Arrebentam com ele. E aí quando os cientistas perceberam, ó, ninguém vai subir, vamos trocar os quatro e vamos deixar só o último que entrou e apanhou e nem sabe por que apanhou. Aí trocou os quatro, deixou os cinco. E aí os outros quatro que foram subir para pegar a banana, sucessivamente foram apanhando. E aí toda vez que eles trocavam, toda a equipe, ninguém subia para pegar a banana. Pastor, ainda não entendi o que é paradigma. É justamente isso. Embora você nem saiba por que você não quer pegar a banana, você não pega porque um dia disseram para você que se você pegasse ia ser ruim. Grosseiramente. Isso é um paradigma. Sabe quando a sua avó diz assim, meu menino, não coma manga com leite à noite, senão você vai morrer. É porque a tataravó dela disse isso um dia para ela, e se criou um paradigma, e você faz, nem sabe por que você está fazendo. Pastor, mas onde que se criou um paradigma nas igrejas com isso? Porque se criou um modelo estrutural. Qual é o modelo? Que se o pastor não vai para a porta da igreja e não cumprimenta cada um pelo nome, ele não é o pastor da igreja. Se criou uma cultura de que o pastor tem que saber o nome de todo mundo, que o pastor tem que visitar todas as casas, que o pastor tem que visitar todos os doentes, que o pastor tem que cuidar de todos ao mesmo tempo. E com isso, sabe o que acontece? A igreja passou a não crescer mais. A igreja estagnou. A igreja parou no tempo. Hoje, a gente ainda está conseguindo fazer isso, eu e minha esposa, mas daqui a um tempo a gente não vai mais conseguir, a igreja está crescendo. Se eu fico imaginando, eu já falei isso para vocês, quando tiver aqui 5 mil, irmão, 10 mil, 15 mil. Se você acha que agora a gente tem problema, imagina quando tiver 5 mil problemas. Minha esposa já falou que é para pagar psicólogo, que é para pagar psiquiatra. Já falou que, eu não sei quantos de vocês sabem, eu estou fazendo um tratamento que meu cabelo está caindo. Ela falou, amor, raspa logo. Porque isso daí é o nervoso que as pessoas estão fazendo para você estar caindo o seu cabelo. Todo dia ela fica rindo de mim, eu acordo de manhã, minoxidil. Aí de tarde parte o cabelinho para um lado, para o outro, minoxidil de novo. Aí vai tomar banho todo dia, champanhe e à noite. Tudo porque eu não quero ficar careca. Mas se a gente continuar nesse ritmo, e rápido eu vou ficar, e aí eu vou precisar que vocês façam comigo igual como fizeram com o pastor Cláudio Duarte. Pague um tratamento capilar de peruca. E aquele implante é caríssimo, irmão. Você está rindo? Você está rindo porque não é você. Agora, a gente precisa entender essas mudanças que a gente está implantando aqui, sabe? Para continuar fazendo essa transição da igreja. Irmão, eu coloquei uma causa aqui assim, ó, até anotei para não esquecer. Imagina uma pessoa, hipoteticamente, que foi congelada há 100 anos atrás. Olhe para cá, você imagina, essa pessoa foi congelada há 100 anos atrás. E agora, essa pessoa foi descongelada na nossa geração. Você imagina, 100 anos não, 100 anos é pouco, séculos atrás, porque a rainha acabou de morrer aí com 100 e pouco. 100 e pouco é... Não? Foi 90 e pouco. Então, quase 100 anos. Mas vamos falar de século. Amém? Você imagina aí, a pessoa foi congelada há um século atrás, e aí ela foi despertada na nossa geração. E aí quando ela acorda, ela descobre que agora tem carro. Não precisa mais andar a pé. Ela olha para o céu, ela vê um pássaro de ferro. Estou rindo aqui porque eu lembrei que uma vez estava num desses locais pregando numa dessas igrejas, e aí veio um irmão. Assim te diz o Senhor, em breve tu vai estar procurando. Porque quando eu fui congelado, a vida era assim. Pastor, ainda não entendi onde o senhor quer chegar.
Porque esse é exatamente o retrato de uma igreja que não quer evoluir. Uma igreja que foi congelada no século passado. E o tempo mudou. E essa igreja continua lá, paralisada no tempo. Não evoluiu. Sabe, aquela igreja do vilarejo, aquela igreja, não sei quantos de vocês são dessa época, eu não sou dessa época, tá? Para deixar bem claro. Que tinha o médico da família. Ele conhecia todo mundo do bairro. Essa igreja, irmão, ficou parada no tempo. Essa não é mais a realidade que nós vivemos. E se a gente quer continuar crescendo, nós precisamos entender essa reorganização da igreja. Nós precisamos entender que a família se reúne em grupos. Nós precisamos entender que os grupos vão crescer e que as demandas também vão crescer, que os problemas também vão crescer, mas que como família a gente está aqui para solucionar e para resolver. Por último, qual é a solução? Os discípulos começaram a entender que precisavam delegar para apacentar e cuidar do povo. E aí quando você entende isso, um exército é mobilizado. E a visão que nós temos é que não existe um pequeno grupo de líderes que servem o restante da multidão que é servida. E é por isso que nós estamos aqui hoje, irmão, porque nós não queremos crente S nessa igreja. Vamos lá de novo? Sentado. Então deixa eu falar com você com todo amor, e você que está aí na internet assistindo com todo amor também. Se você está nessa igreja, seja online ou seja presencial, e você acha que você só vai sentar e participar e receber alimento e vai embora para casa, você está na igreja errada. Eu amo você, nós amamos você, queremos continuar com você, mas nós precisamos que você entenda que é hora de mudar. Porque aqui não cabe o crente SSS. Aqui nós precisamos entender o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. 1 Coríntios 12, 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. 1 Coríntios 12, do 15 ao 25. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso isso vai deixar de ser parte do corpo? Se a orelha diz, eu não sou parte do corpo porque eu não sou o olho, será que isso vai fazer com que ela deixe de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a esconder com mais honra e cuidado as partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Vamos traduzir isso aqui em miúdos? Coletivamente nós somos um só corpo, mas individualmente nós somos os membros desse corpo. E como membros, cada um de nós tem um papel na edificação. Cada um de nós tem o cuidado de outros. Ou seja, todo mundo tem responsabilidade de cooperar com alguma coisa para com todo o resto do corpo. O que eu estou querendo dizer para você que tem se sentido menos importante nessa família é que você é importante. Que juntos nós formamos um só corpo em Cristo, uma só família, um só corpo, numa só fé, num só Senhor. Que você faz parte disso. Que cada um de nós tem uma função e nós precisamos entender qual é a missão dos ministros que Deus levanta aqui nesse lugar para cuidar do rebanho. Sabe, eles não são gente que faz, eles são gente que fazem os outros fazerem. É isso mesmo. Efésios 4:11 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui estão os 5 dons de governo.
Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida de estatura de Cristo. Então qual é o propósito? O propósito é a capacitação do povo, ou seja, os líderes não fazem tudo, mas organizam tudo. E todos aqueles que irão fazer alguma coisa a se mobilizar em prol do corpo. Você precisa entender isso nessa noite. Você precisa entender que juntos nós somos mais fortes. E se não conseguirmos nos organizar, não vamos conseguir crescer. E se nós crescermos, não vamos conseguir ter cuidado com as pessoas. Então, os aconselhamentos não se farão mais em dias de culto. Os aconselhamentos terão que passar primeiro pelos líderes da sua célula. É um modelo de pastoreamento. É a única maneira de fazer isso. É o único modelo bíblico, conforme a igreja de Atos. Uma vez que eu disse tudo isso, é preciso entender a importância das células. É preciso você entender por que você precisa estar em uma. É importante que você que é filho dessa igreja entenda como estamos funcionando para alinhar o seu coração. Nas reuniões públicas, você vem para receber, mas nas reuniões de células você vai para dar. Diga comigo, nas reuniões públicas eu vou para receber, mas na minha célula eu vou para dar. Pelo menos é assim que eu espero que seja. 1 Coríntios 14, 26 diz: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, isso é adoração. O outro ensinará, isso é discipulado. O outro revelará, isso é dom do Espírito. Um falará em línguas, isso é dom de poder. O outro interpretará o que foi dito. E tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Então você não vai à célula para se fortalecer, você vai à célula para fortalecer a todos. Porque aqui, irmão, não tem como dar oportunidade para todo mundo. É só um que prega, é só um ou dois que canta. Na sua célula, todos podem participar. Na sua célula, todos podem contribuir. Na sua célula, todos podem revelar os seus talentos e os seus dons. Aleluia. O ambiente na reunião menor é importante por causa disso. Porque é impossível que nas nossas reuniões todos tenham oportunidade. Irmão, tenho certeza que se eu cantar aqui agora, vocês vão sair daqui correndo. Porque cada um precisa exercer o seu dom. Deus não quer que nós tenhamos só gente que recebe, é o famoso crente SSS. Porque ele se torna como um mamorto. É isso mesmo, diga comigo, ele se torna como um mamorto. Diga comigo, por quê, pastor? Já ficou mais manso, né? Por quê, pastor? É porque o mamorto é estéril. Ele só recebe água, mas ele não produz nada. Tem muito crente hoje assim na igreja. Vem aqui nas celebrações e só quer receber, mas é estéril. Não jorra para a vida de ninguém. Perdoe a ministra Mônica o trocadilho. Não transborda para a vida de ninguém. Só quer que transborde na vida dele, mas não quer transbordar água viva para ninguém. Não quer alimentar ninguém. Não quer produzir nada para ninguém, só quer receber. Para de ser estéril, crente. Aleluia. O propósito é que os irmãos mais velhos cuidam dos filhos mais novos. Sabe, irmão, quando eu era moleque, que eu ia para a rua, a minha mãe dizia assim para minha irmã: cuida do seu irmão, porque eu sempre fui mais molenga. Nunca gostei de brigar. Minha irmã parecia um homenzinho, irmão. Ninguém batia de frente com ela, irmão. Às vezes vinha uns caras grandes assim, ela batia em todo mundo. E aí daquele que tocasse no irmão mais novo dela. Você precisa ser assim na sua célula, meu irmão. Ai daquele que tocar no filho mais novo. Você precisa cuidar do seu irmão. Aleluia. Sabe, isso me fez lembrar, eu estou terminando aqui, uma história de um irmão que foi numa célula. E ele não gostava da célula, ele não gostou da célula, porque ele achou que o conhecimento do líder era raso. E eu disse para ele: é por isso que eu preciso de você lá,
Justamente porque você tem todo esse conhecimento, tem toda essa bagagem, é que você pode contribuir com essa célula. Agora, se você acha que vem no domingo só para aprender, que vem na quinta só para aprender, e que todo lugar você vai só para receber, que não vai ensinar ninguém, por que você exatamente está aprendendo se não vai ensinar para ninguém? Para que serve todo esse conhecimento se você não quer repartir? Se o seu líder não teve todas as oportunidades que você teve, e pode ter alguém como você na célula ajudando, é melhor ter você com alguém que precise de você, do que ter você com alguém que não precisa de você. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Pastor, por que Jesus não se reconheceu como pastor da multidão? Porque ele pastoreava os 12, e os 12 pastoreavam a multidão. Nossos filhos só dá para ensinar quando estão perto dos mais velhos e quando nós vemos as falhas. Outro dia, eu costumo deixar sempre moedas assim em cima do REC. Todo pai eu acho que faz isso, deixa moedinha, R$1, R$2, pô. E a Rebeca começou a pegar e a catar e a botar no cofrinho dela. Eu percebi que as minhas moedas estavam sumindo. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada, eu vou botar aqui. Sabe quando você prepara a armadilha para o ratinho? Você deixa o queijinho lá? Aí deixei lá e fiquei observando. Aí um dia vem ela, pega a minha moeda, foi pro quarto dela, botou no cofrinho dela e eu disse, filha, cadê a moeda que estava aqui? Pai, eu botei no meu cofre. Eu falei assim, mas você pediu para quem? Para ninguém, pai. O que está aqui em casa não é nosso? Eu falei, filha, mas você tem que pedir permissão. Pastor, não entendi o que o senhor está querendo dizer. É que vão ter coisas que você só vai conseguir corrigir na célula. Por exemplo, aqui, para mim, todo mundo aqui é santo, irmão. Ninguém xinga. Ninguém chama palavrão, né? Melhor assim, que aí todo mundo entende o que é xingamento. Ninguém faz um bet aí. Ninguém faz um jogo do bicho, né? Aqui só tem santo, irmão. Não tem como eu saber. Mas na célula, quando o teu líder te visita, quando você abre o coração, aí tem como ele dar correção. Aí tem como ele ensinar, filho, o caminho não é esse. A Bíblia nos ensina assim, ó. Então entenda, você só vai ser cuidado se você se permitir ser cuidado. Não dá para ensinar quem não quer ser ensinado. Se você entendeu que Jesus te chamou para fazer parte dessa família, para cuidar e ser cuidado, que nós temos uma organização em que você precisa querer fazer parte, porque Jesus, ao fazer a multiplicação, ele entrega primeiro aos discípulos líderes, e os discípulos líderes entregam para os outros discípulos, e assim o milagre ia sendo repartido, e ficou ainda sobrando 12 cestos, porque quem alimenta o outro nunca fica desprovido. Se coloca de pé, meu irmão, em nome de Jesus. É por isso que quero terminar aqui dando um recado com muito amor, com muito carinho, e não entenda de uma outra forma que não seja essa. Essa mensagem ela vai ser repetida aqui algumas vezes nesse ano na igreja. Até o final do ano eu vou repetir ela. Porque eu preciso que toda a igreja entenda isso. Ainda que eu repita ela de maneiras diferentes, mas ela será repetida. E eu quero terminar dizendo para você, irmão, que se você não concorda com esse modelo de pastoreamento que a gente está querendo fazer, se você não concorda em fazer parte de uma célula e prestar conta com seus líderes, irmão, você tem duas opções nessa noite. Entenda, eu quero falar isso com muito amor, não quero entristecer você. Nós estamos no primeiro dia de festa da igreja, então eu não quero que você vá embora. Pelo contrário, eu quero que você entenda. Mas só tem duas opções. Ou você concorda a fazer parte do processo e da mudança e quebra o paradigma, ou você começa a procurar um outro lugar que se adeque àquilo que você acredita. Que isso, pastor? Sabe por quê, irmão? Porque em algum momento você vai ser igual aquela multidão que murmurava porque não estava sendo cuidada. Porque em algum momento você vai dizer assim: ninguém cuida de mim nessa igreja, ninguém olha para mim nessa igreja. Mas não é verdade, é porque você não quer se envolver numa célula, que você não quer prestar conta para um líder de célula,
porque você não quer se permitir ser cuidado por um líder de célula, porque você não quer abrir a sua casa para receber uma célula, que você não quer fazer parte desse crescimento, você só quer vir aqui se alimentar e ir embora, que está em toda a Bíblia, irmão, desde o Antigo Testamento até o Novo. Eu nem sei porque eu estou fazendo. Você nem consegue desfrutar e nem consegue ajudar os outros a desfrutar do que Deus quer derramar sobre essa igreja. E nós estamos no melhor momento para ganhar vidas para Jesus, irmão. Nós estamos vivendo um momento pós-pandemia. Tem um monte de gente carente querendo falar, ouvir sobre Jesus. Então a minha oração é: se você quer fazer parte dessa mudança, se você quer alinhar o seu coração, venha fazer parte, porque nós sonhamos com você, participando de uma célula, sendo cuidado de uma célula, sendo líder de uma célula, abrindo a sua casa para receber uma célula. É isso que nós sonhamos para essa igreja. 1.000 a 10.000, a 15 de janeiro, que vai ganhar as nações para Jesus. Uma família em que nenhuma diferença nos impede o alvo. Nós oramos assim nessa noite, gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Você pode se assentar um minutinho, irmão? Amém? Que você saia daqui